Hoje ainda tem bate-papo sobre CrossFit, os benefícios e os cuidados também com os exageros. Eu vou conversar com o Éden Carlos, que é membro da Associação Brasileira de Personal Trainers e esclarece a minha e a sua dúvida. A gente vai falar sobre CrossFit. Quais será que são os benefícios? Aqui que a gente tem que ficar atento também, tomar cuidado. Eu estou recebendo o Éden Carlos, que está aqui no nosso estúdio e vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, Éden? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço o convite. Temos muitas perguntas para fazer. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainer e está aqui justamente para esclarecer as nossas dúvidas. Éden, eu queria começar perguntando para você o que é, explica para quem não sabe o que é essa modalidade de CrossFit, que eu tenho visto que está fazendo muito sucesso nos últimos tempos, né? Então, na verdade, o CrossFit hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, né, como você falou, tem crescido muito. E hoje é uma marca, né, que se tornou um esporte, nem tanto que existem campeonatos mundiais de CrossFit, então tem as seletivas regionais. Então, o objetivo, né, do CrossFit, quando ele começou, ele surgiu nos Estados Unidos com um preparador físico em específico, que ele desenvolveu uma metodologia baseada em movimentos de levantamento olímpico, movimentos ginásticos, né, e alguns movimentos cíclicos que envolveriam corridas, remos e tudo mais. E aí, dentro disso, ele desenvolveu o método CrossFit, que cresceu no mundo, assim como a gente tem acompanhado. No Brasil, ele chegou por volta de 2007, 2008, mais ou menos, com muitos adeptos, né, à modalidade, e hoje ele tem buscado, né, cada vez mais pessoas para a prática, devido ser uma modalidade que constantemente tem variações no treinamento, né? Praticamente todo dia os treinos eles não se repetem, né? Então eles saem um pouco desse treinamento convencional, que é um pouco mais monótono, que às vezes a gente encontra com os treinamentos convencionais de musculação, torna mais dinâmico, ele é mais desafiador, né? Então as pessoas, né, o ser humano ele vive nessa parte de desafios, então faz com que a gente sempre busque novos desafios. E ele tem essa característica do treino funcional também, que, né, hoje a gente tem crescido também, né, a busca pelo treinamento funcional. Então ele acaba sendo que um mix de atividades funcionais que envolve essas características, né, e são treinos que praticamente eles são, todo dia são treinos novos e vai fazer com que a pessoa ela se desafie cada vez mais nos treinamentos. Vendo aí algumas imagens. Esse é um vídeo... Você falou do funcional, que é uma coisa que também veio. E eu te pergunto, o CrossFit, assim como algumas coisas que eu li a respeito do funcional, ele precisa de menos tempo para um efeito mais rápido? Isso acontece também com o CrossFit? Então, na verdade, quando você fala em termos de... De tempo mesmo, quanto tempo praticando? Porque alguns exercícios funcionais, eu percebo que a proposta é, você faz um menor número de repetições com uma maior intensidade e tem um resultado. Como que é no caso do CrossFit? Mistura tudo isso? Então, na verdade, o CrossFit ele já tem uma característica de ser um treinamento funcional de altíssima intensidade, né? Então, assim, você não consegue os odds, que eles chamam, né, que é o treinamento do dia, Workout of the Day. Os odds, eles são curtos, são de 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos o maior. Então, é um tipo de modalidade que você não consegue ficar por um tempo muito prolongado, 40 minutos, puxado, né? Uma hora de treinamento. Não dá para você manter uma intensidade do jeito que precisa, né? Então, são treinos mais curtos que também acaba sendo mais uma motivação para as pessoas buscarem a prática. O treino funcional, ele é essa característica, porém, o que difere a intensidade do treinamento e o tempo que a gente faz, né, volume de treinamento, é como que eu vou adaptar esse treinamento com o meu aluno. Então, por exemplo, você vai treinar comigo, você fala, eu consigo 15, 30 minutos por dia de treinamento. Então, eu vou pegar aquele conjunto de treinamento ali e vou otimizar para esse tempo com você, 15 ou 20 minutos, de acordo com o seu tempo. Agora, se você fala, não, eu consigo treinar em 40 minutos, 60 minutos, aí o treino ele acaba se tornando um pouco mais longo. Então, em questão da intensidade, otimização de treino, na grande parte, quem é o responsável é o preparador físico para fazer isso. A gente consegue fazer isso em grupos, em turmas, ou o ideal é ser acompanhado por um personal? Como é que funciona o CrossFit? Porque a impressão que eu tenho, até com isso que você fala, é que, de repente, uma pessoa que entrou agora, ela não vai conseguir acompanhar alguém que já está fazendo há mais tempo. Como é que funciona? O que a gente fala, assim, o CrossFit ele é uma comunidade, então, normalmente, as pessoas eles treinam em grupos, né? Só que você precisa passar por uma fase ali para você aprender, principalmente, os movimentos mais básicos, que são movimentos que, quando eles envolvem grandes grupamentos musculares, eles acabam que exigindo do corpo de maneira mais
apurada em termos de combinação de movimentos mesmo. Gente, esse sobe e desce que ele está fazendo, gente, isso aí são variações. É uma loucura. Essas são variações só o normal, do exercício que era o primeiro burpee. que você estava fazendo? Como que é o nome desse sobe e Então, desce aí? na verdade, esse como diz, o final ali é o burpee, mas ali burpee, foram... isso aí. Só esse burpee aí já é o suficiente para você chegar no 10 falando morri. Então, ali mas são aí diversas também é com variações. tempo para chegar nessas sim, variações, sim, então né? são muitas variações. Então, por isso que eu falo, é complicado uma pessoa que nunca praticou uma atividade física já entrar logo de cara numa comunidade para fazer o treino. Então, a gente recomenda que passe pelo menos ali 3 aulas ou uma semana com um preparador físico acompanhando e direcionando das variações, né? Desde o básico, deixando a pessoa mais apta e aí depois fazendo os movimentos mais complexos. Então, quando a pessoa nunca praticou, nunca fez, a gente sempre recomenda fazer um pouco mais devagar, né? No sentido de menos sessões durante a semana. Você pode até estar em grupo, mas você tem ali o seu treino um pouquinho trabalho diferenciado até chegar lá, sim, né? Sim. Quantas vezes por semana é o normal, então? Eu recomendo que a pessoa, quando for iniciar um treinamento, qualquer que seja, a gente está falando do CrossFit, mas qualquer que seja o treinamento, de 2 a 3 vezes na semana. E já aí, vai ter um bom resultado? Já consegue, porque você, assim, as primeiras respostas, principalmente para quem nunca fez, o corpo ele consegue responder mais rápido. Né? Então, assim, são estímulos que o corpo não está habituado, então gera um estresse positivo para o nosso corpo ali, que ele fala, opa, tem coisa acontecendo aqui. Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso mandar mais gordura, mais energia, eu preciso melhorar mais esse condicionamento, força muscular, mais a parte aeróbica. Então, para iniciar, não só o CrossFit, né? Como eu falei, qualquer atividade de 2 a 3 vezes na semana. O grande problema o ser humano ele é imediatista. Então a pessoa nunca treinou, não, vou querer treinar a semana inteira. E aí chega ali durante a semana, legal, na outra semana ele vai pegar a semana inteira, o corpo já começa a reclamar. Porque é puxado, né? Sim. Não é... E também não tem essa história de que o corpo precisa de um descanso? Sim, o corpo aproximadamente 24, 48 horas, dependendo do estímulo que a gente der para o treinamento. Né? Óbvio que depende muito do estímulo que a gente der. Então segue a orientação do seu professor, do seu personal, sempre, né? Sempre. Até mesmo você fala, não, eu estou treinando numa comunidade, eu estou treinando todo mundo junto. Mas às vezes acontece de você um dia estar com o corpo muito cansado, ou mesmo estressado do dia a dia. É legal, poxa, eu treinei hoje, vou descansar. Ou faz uma atividade, eu falo às vezes para os meus clientes, faz uma atividade fora do que você está acostumado. Vai fazer uma caminhada, vai nadar, vai jogar tênis. As mulheres têm alguns períodos do mês em que talvez aquele período, aquela semana, faz uma coisa mais leve, não precisa intensificar tanto, porque o corpo sente de fato, né? Então, porque a mulher já tem o lance hormonal, né? Que é mais complicado. Aquele ciclo maluco. Então, aí tem os ciclos, tem a fase pré-menstrual, tem a fase menstrual. Então, até o tipo de treinamento nessas fases, a gente dá uma ajustada no treinamento ali para a gente poder render, aproveitar o máximo possível do seu corpo e até mesmo não prejudicar, né? Porque falando em menstruação, já, como diz, já é uma matéria específica para isso, mas assim, tem mulheres que têm, o período menstrual dela é muito complicado, então a gente tem que saber com cólicas, modular, passam mal, tudo sim, isso, né? O fluxo, a intensidade do fluxo. Então são ajustes que aí o treinador ele tem que acompanhar. Então tem que estar ciente. Às vezes eu falo para as minhas clientes, me avisa quando estiver chegando, ou me avisa quando está muito, o fluxo está ruim, ou se você não está bem, porque eu tenho que ajustar o treinamento nisso aí. E aí tem, óbvio, né, tem os períodos de pico de hormônio que aí a mulher já consegue treinar mais puxado. Pode intensificar o quanto você quiser, intensificar. Né? Então são casos e casos, né? Mas pegando naquele gancho que a gente falou, qualquer que seja a atividade, principalmente o CrossFit, que ele trabalha mais o corpo de maneira global, né? A gente não isola os músculos, ele sempre trabalha de maneira global. Então, o ideal é 2 vezes ou 3 vezes na semana, dando aqueles intervalos. Treina um dia, descansa outro, treina e descansa. E aí, à medida que for evoluindo no condicionamento, for evoluindo no treinamento, aí você consegue ter uma constância maior de treinamento. Pode treinar todo dia? Depois de bem condicionado, sim. Né? Ou, por exemplo, como eu falei, pode pegar uma sessão de CrossFit, né? Uma sessão de funcional, uma sessão de musculação, no outro dia faz uma atividade que não vai interferir no que você treinou. Né? Fazer uma natação mais leve, fazer uma caminhada. Hoje a gente tem falado muito em meditação. Né? A meditação ela tem voltado também. E no caso de alguns clientes meus, ela entra como parte do treinamento, né? Então, tem alguns alunos que eu falo, hoje 5 minutos você vai tirar com você. Então, isso tem entrado. Então, o que você tem que fazer é descansar o corpo para poder render. Fala pra gente sobre os principais benefícios, saúde versus o corpo também, porque isso também conta, Sim, né? É o que a gente falou, né? A gente sempre procura essa parte estética. Mas o que eu falo, o treinamento, qualquer que seja, esse treinamento, a gente tem que pensar que a estética, ela vem em consequência do meu trabalho. Eu não posso pensar em colocar a estética na frente do tipo